Que tal fazer uma pergunta para aqueles pessoas lá de trás? Vou tirar, Natan, vou pegar as 3 lá. A temperatura aqui tá boa. Qual foi? Então vamos lá. A maldição que Josué falou sobre Jericó quando Jericó foi destruída. Ninguém erguer essa cidade. Quando lançasse os fundamentos, as portas. Agora, em que governo Jericó foi restaurado? Hein? Sei não, mas se eu chutar será grave. E a Bíblia diz lá, hein? Foi. Capítulo 16 de 1 Reis está lá. E o nome do homem que reconstruiu chamava Iel. O filho dele morreu ao lançamento e o último, o primogênito morreu ao lançamento e o caçula morreu quando as portas foram colocadas. Hein? Não, estão sentados lá atrás porque querem. Tem lugar aqui. Hein? 16. Versículo você procura. Bem, eu vou falar de algo aqui. Tem gente que não gosta de estudar legal a Bíblia. Tem gente que não gosta da escatologia, porque não gosta de ver Apocalipse. A Bíblia é um livro completo de Deus. Precisamos estudar para entender o propósito e o significado das coisas. Capítulo 25 de Êxodo, versículos 1 a 8. Diz o seguinte, acharam? Êxodo é logo no início, hein? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isto. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e pelos de cabra, pelos de cordeiros, tintas de vermelho e peles de animais marinhos de madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Esta foi a pedida de Deus. E ele faz a seguinte recomendação: que seja uma oferta voluntária, que as pessoas ofertem ao Senhor, não com imposição. Então a Bíblia diz que todos aqueles que têm o coração movido, eles iriam trazer este tipo de oferta para o Senhor. Nós vamos hoje estudar isto, cada detalhe disto, olhando para Jesus. Ele pede 3 pedras preciosas. Quais são? Ônix. Não, começando. Ouro, prata e bronze.
O que representa isto em Jesus? O poder, a redenção. Ouro, divindade. Prata, redenção. Juízo, bronze, juízo. Jesus sofreu pelos nossos pecados. Então, quando você vê a Bíblia, ela sempre traz algo apontando. Vamos ler antes disso, capítulo 8, versículo 4 e 5 de Hebreus, para a gente começar a se situar. A Bíblia diz que tudo isto era sombras de algo que Deus queria revelar. Então, capítulo 8 de Hebreus. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote. Nem seria, isso aí. Visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Olha o 5. Eles servem no santuário, que é cópia e sombra daquele que está nos céus. No céu. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. No monte. Veja, Deus leva Moisés ao monte e mostra o tabernáculo celeste, que é um modelo das coisas de Cristo, daquilo que havia de vir. A Bíblia diz que quando o tabernáculo foi construído, a glória de Deus desceu. Nós hoje não temos um tabernáculo, nós somos o tabernáculo. Aleluia. Nós não temos uma miniatura, nós temos a realidade. Apontava para alguém, para Jesus, e hoje nós temos Jesus. Então a glória deste momento é muito maior, que diz Paulo diz isto, que a glória é maior, porque nós temos uma realidade. Jesus cumpriu. Eu fico pensando a visão, Moisés olhando esses detalhes e pela fé olhando Cristo. Lembra que Jesus disse para os fariseus a respeito de Abraão? Ele disse: antes de Abraão eu sou. E ele viu o meu dia e se alegrou. E aí eles perguntaram a Jesus: você não tem 50 anos? Como é que você viu? Abraão te viu. Fé. E eu tenho, a minha teologia eu formo, né? Se vocês não têm capacidade de montar, e eu vejo Abraão vendo Jesus no Moriá, quando ele leva Isaac para o sacrifício, e ele vê o cordeiro substituto, a providência de Deus para trazer um substituto a nós. Moisés, quando ele estava lá na campina de Moabe, ele disse: Deus suscitará a vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então ele tinha uma visão clara, e a Bíblia ela mostra esses detalhes. Então, quando ele apresenta o ouro, Cristo divino, prata, o Redentor, bronze, o sofredor, sofreu em nosso lugar. E ele começa a mostrar também 4 tipos de tecidos. Ele mostra o estofo de azul, não é isso? Estofo de azul, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, e ele apresenta púrpura, Jesus como Rei. Carmesim,
Jesus o Salvador. Linho fino, Jesus o homem perfeito. Agora liga isto aos evangelhos. Quantos evangelhos são? Aonde que Jesus, qual o evangelho que Jesus é o Filho de Deus? João. Qual o evangelho que Jesus é o Rei? Mateus. Qual o evangelho que Jesus é o Salvador? E qual é o evangelho que Jesus é o homem perfeito? Então você está tudo ligado. Tem 4 cores que apresentam Jesus e 4 evangelhos que apontam Jesus para cada uma dessas cores. A viagem aqui na mente aqui, ligado os 4. Rapaz, a Bíblia ela não é escrita para fora de um projeto de Deus. E aí ele fala, depois destas cores, pele de pelo de cabra. O que o bode no sacrifício judaico ele representava? O pecado da nação, né? No dia da expiação era separado 2 bodes, está lá em Levítico 16, se não me engano, versículo 7. 2 bodes, e eram lançados sortes sobre eles, e ele era sacrificado para expiação do pecado, e o outro, o pecado do povo era confessado sobre ele, e ele era jogado ao deserto. A tradição chama esse bode de Azazel. Então esse bode era lançado ao deserto, é chamado de bode emissário. Quando ele fala pelo de cabras, Jesus assumiu o nosso pecado. Pelo de carneiro, tintas vermelhas, é o sangue que ele derramou em nosso lugar. E aí ele fala animais marinhos, que falam de quê? Principalmente numa outra versão fala texugo, desprovido de beleza. Isaías 53:2, leiam aí. Hein? Animais marinhos, né? Não. Qual que eu quiser falar a sua? Depois de... Texugo. Não, também não. Hein? Depois de peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia. Não. O couro Hein? é couro de texugo, né? Hein? Não, peles de carneiro tingidas de vermelho. Não, tem pele de texugo, tem ou não tem? Esse peles finas aqui, né? Não é couro. Texugo, animais marinhos, é desprovido de beleza. Isaías 53:2 diz: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quando você olha a estrutura da arca, ela não tinha uma beleza exterior, não tinha. Pele de animais, pele de texugo, era muito feio. Agora a beleza estava no interior, que era puro ouro, os querubins de ouro e a arca sobre a mesa da propiciação, ali tudo era revestido de ouro. A beleza estava lá. Deus, quando Moisés começa a detalhar o tabernáculo, ele começa de dentro para fora. Nós vamos passar por aqui, depois nós vamos caminhar um pouco no tabernáculo, porque é um tipo de caminhada cristã. Por que o tabernáculo foi um instrumento transitório? Ele andou ali pelo deserto com o povo de Israel uns 35 anos, depois mais uns 350, 400 anos, até que o templo fosse construído. Aí acabou a peregrinação do tabernáculo.
Aí foi morar numa casa, uma residência fixa. Mostra isto que a nossa caminhada, nós como cristãos, também somos peregrinos. Você está entendendo? E a nossa caminhada, o Salmo 90, versículo 7, 6 e 7, diz que nós somos como a erva que passamos. E os nossos dias, quando chegam máximo 70, 80 anos de canseira e fato. Está lá no Salmo 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Então, essa pele de texugo que Deus pediu a Moisés era para cobrir principalmente o Santo dos Santos. Mas deixa eu lembrar. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Nós voamos. Então nós somos peregrinos. Eu quero ver se eu não chego com a bengalinha ainda não. Se Deus quiser, não vou chegar. Estou caminhando para lá. A outra opção é pior. A outra opção é pior, pastor. É o tempo da nossa duração. Tem que tomar consciência disso. A robustez, a energia, a força. Hoje a gente quer o ócio, sombra e água fresca. Então você está bem. Hein? Então você está bem, você não pode. Mas veja bem, vamos aos detalhes. Aí ele fala madeira de acácia. Isso mostra a natureza incorruptível, a humanidade incorruptível de Jesus. Tem um salmo. Qual salmo que me ajuda? Salmo messiânico, que fala: não permitirá que o seu corpo veja a corrupção. 16 e 10. Salmo 16 e 10. Por que Jesus ao terceiro dia ressuscitou? E por que Jesus ressuscita Lázaro ao quarto dia? Você tem que começar a ver detalhe de cultura. Os judeus consideravam, a partir do terceiro dia, o corpo entrava em decomposição. Jesus mostra o seu poder ao quarto dia, ressuscitando Lázaro, já fora de qualquer condição, já estava em decomposição. E ele não, ele foi ao terceiro dia, porque até o terceiro dia não teria corrupção. Jesus é um corpo incorruptível. A madeira de acácia é uma madeira que não se destrói. Então Jesus, como homem, ele foi um homem incorruptível, um homem perfeito. Pedro disse que ele passou por aqui e não pecou. Está lá em Hebreus, se não me engano, 4:15. Ele fala de em tudo foi semelhante a nós, mas sem pecado. Então a natureza é incorruptível. E Deus pede a madeira de acácia. A natureza, o corpo de Cristo, o corpo incorruptível. Quando você começa a olhar a estrutura física de Jesus, que está na Bíblia, ninguém pode reclamar: ah, mas Jesus era Jesus. A Bíblia diz que o corpo de Jesus foi a semelhança do nosso corpo do pecado. Em tudo ele foi semelhante a nós e não pecou. Está lá em Romanos 8:3. Então Jesus, ele é em tudo, mas ele não, no seu corpo não se viu pecado. Madeira de acácia. E ele pede também azeite para a luz, a unção.
e especiarias de óleo de unção. A Bíblia diz que o Messias, que traduzido é o ungido, Jesus veio ungido para ministrar a nossa vida. Capítulo 4, versículo 18 de Lucas, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, colocar em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele pede isto, e incenso aromático. Esse incenso era a adoração para o altar de incenso. Adoração perfeita, pedra de onix e pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E diz ainda: e farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. O tabernáculo era uma estrutura retangular, 45 metros, maior do que isso aqui, por 22,5. A entrada do tabernáculo tem uma porta, e essa porta, o nome desta porta era o caminho. Então todos tinham acesso ao pátio, e todos entravam pelo caminho. Quando você entra ao tabernáculo, você sai, abandona o mundo, você se isola do mundo. Nós fomos chamados para não mais compactuar com as coisas do mundo. O tabernáculo é um lugar restrito para o povo de Deus. Quando Jesus, no capítulo 14 de João, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente, o povo, a hora que Jesus falou isso, tinha a noção exata do que Jesus estava falando, porque o tabernáculo era assim. A entrada do pátio era o caminho, e ali ficava a grande massa, a grande multidão. E o primeiro móvel que você via diante de você, qual era? Altar de incenso. Altar do holocausto. Altar do holocausto. O altar de bronze era a maior peça avulsa que tinha. Veja, o que se fazia no altar de bronze? Matava os bichos. Era oferecido o animal em substituição ao pecado do povo. Ali havia morte. Após o altar tinha a bacia de água refletida com espelho. A necessidade de todas as pessoas para entrar na verdade tinha que morrer no altar. A coisa mais difícil que tem é as pessoas se doarem ao Senhor. É no altar que você se doa. Tem dois pilares fundamentais no cristianismo. Está lá em Atos 2:42. Lá cita 4, mas eu vou dizer 2, fundamental. Permanecia na doutrina, palavra, na oração, na comunhão e no partir do pão. A dificuldade que nós temos de ler a palavra e orar. Só faz isso, irmãos, se você matar a sua carne no altar. Você vai orar, você lembra de um churrasco, né? De uma pica. Só assim.
Hein? Quando não, você cochila. Então você tem que ter uma noção: como eu vou matar a minha natureza? Eu preciso matar, senão eu não continuo. Eu preciso adentrar ao santo dos santos, mas eu preciso matar no altar. Ali você tem que orar, repetir, até a sua mente ser controlada por você. Quando você for ler a palavra, você vai devagar, mas você tem que persistir até ser dominado, para você sentir prazer nas coisas de Deus. Tem muito crente que faz tudo mecanicamente por necessidade, mas não por prazer. E Deus não quer isso. A oferta seja quem for tocado voluntariamente. A nossa adoração tem que ser voluntária. Mas se você não morrer no altar de bronze, você pode continuar, você vai ser um crente religioso. A multidão está no pátio, poucos são que adentram os santos. Mas eu preciso matar a minha natureza. Isso custa sacrifício, irmãos. É aquilo que está em Mateus 16, 24. Leia aí. Não é fácil, mas por isso que o tabernáculo tem símbolos para nós. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então você tem que morrer. Veja, se você não morrer, a sua carne sempre vai falar. O prazer dela vai ser em outras coisas, não em Deus. Salmo 63, eu sempre cito esse salmo aqui. Isso é um salmo de uma pessoa morta para o mundo. A minha alma anseia pelo Senhor. Ele tinha desejo pelo Deus. Não é isso? Numa terra deserta, numa terra sem água, ele clamava pela presença de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Isso é o desejo. Nós estamos falando de algo que Jesus espera de nós. Um coração voluntário para servi-lo, reconhecendo o que ele fez por nós na cruz, nos deu uma salvação eterna. Tudo para nós é mais importante. O churrasco é mais importante, o cinema é mais importante, a praia é mais importante, e nós não temos prazer no Senhor, porque nós não morremos no altar de bronze. Quando a sua carne for absorvida pelo Senhor e você transpirar Deus, você fala: agora eu estou no caminho para Deus usar, para Deus você ser um baluarte na mão do Senhor. É muito fácil frequentar a igreja, seguir uma rotina, mas Deus quer mais de nós. Ele quer proximidade. Quando você morre ali no altar, logo atrás vem a bacia de bronze com espelhos. Ali mostra a palavra. A palavra tem um poder de transformar o homem. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. É que muitos de nós, como crentes, não descobriu o valor terapêutico da palavra. Tem muito crente doente porque não tem observado a palavra. Está lá no Salmo 19, verso 7. É a única que restaura a nossa alma, é a palavra de Deus. Mas nós não temos apetite, porque não morremos. Irmão, se você não combater contra a sua carne, você vai ficar dependente dela.
mas quando você se livrar dela, você vai ter uma vida de liberdade. Paulo diz: para a liberdade Cristo nos salvou. Mas nós precisamos entender o valor da palavra. A palavra de Deus é como mel na nossa boca. Jeremias capítulo 15, verso 16 diz: quando achei as tuas palavras, logo as comi, ela me foi mel na minha boca. Se nós não deliciarmos com a palavra de Deus, nós vamos cansar, enfadar. Pensar nas grandezas de Deus. Quando eu penso e na grandeza de Deus, na palavra de Deus, a Bíblia diz que a minha mente ela é expandida. Jeremias 15:16, Jeremias. Eu falei o quê? Estou falando, você tem que prestar atenção. Hein? Falei. Tá vendo? Mas aí a palavra de Deus é tão poderosa. 5:26 de Efésios diz que ela nos lava como água, ela nos purifica, nos limpa. A palavra de Deus. E quando você olha para a bacia, ela reflete o seu rosto. Quando você vai para a palavra, ela te mostra quem você é e aonde você está na caminhada. Deus tem um propósito para cada um de nós, que nós cresçamos até a estatura de varão perfeito. Muitas vezes nós paramos na caminhada, nós estacionamos, nós nos acomodamos. O cristão preguiçoso Deus não gosta. Tem que colocar de pé, tem que cingir como homem para Deus falar. Cinge-te como homem e eu vou falar com você. Ezequiel capítulo 1 verso 2 diz: põe-te de pé que eu vou falar com você. Então são posturas que nós temos que ter. Qual o seu tempo com Deus? Quando você entra, na verdade, na porta, a porta do pátio, caminho, a porta do santo é a verdade. Você entra lá, você depara com a menorá, que são os cateçais, né? E com a mesa da proposição e também com um altar de incenso. Está tudo dentro desse ambiente. Este ambiente tinha aproximadamente 4,50 metros, 4,57 para ser mais preciso, de largura e de altura. Neste ambiente, quando você entra no castiçal, ali a Bíblia diz que ele era aceso, iluminava o ambiente. A presença do Espírito Santo na nossa vida é o que traz revelação da palavra a nós, ilumina o nosso entendimento para compreender a palavra de Deus e o propósito pelo qual a Bíblia foi escrita. Se nós dependemos apenas do nosso conhecimento, nós não continuaremos, mas nós precisamos da revelação do Espírito Santo. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 10, 11, fala sobre isso. Tá? É o Espírito Santo que traz iluminação, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que penetra as profundezas de Deus, e é o Espírito Santo que traz revelação a nós. O Espírito de revelação inundar a nossa mente.
Muitas pessoas chamam isso de rema, palavra rema, mas poucas pessoas estão dispostas a buscar o Senhor até que a revelação de Deus venha sobre nós. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As profundezas de Deus. Então ele traz revelação. E ali, do outro lado, estava a mesa dos pães sem fermento. Quem alimenta do Senhor, ele tem uma vida de satisfação. Ele está satisfeito. Você já viu que nós estamos vivendo numa geração de descontentamento? Pessoas reclamam de tudo, não estão satisfeitas. Se faz sol, reclama. Se chove, reclama. Se faz frio, reclama. Não tem contentamento, porque não se alimenta de Cristo. Cristo é a nossa porção que nos abastece. Aleluia. Paulo diz em 2 Coríntios que ele é a nossa suficiência. Tudo o que você precisa, Jesus te dá. Quando Deus se revela a Moisés, lá no Monte Horebe, Moisés volta para ver aquele fenômeno. Quando Deus fala assim, Moisés, ele pergunta qual é o teu nome, ele fala, eu sou o que me enviou, o que sou. Yasher ou Yasher. Ali traduz o seguinte, eu sou o Deus para todas as suas necessidades. Deus não é um Deus colocado em nenhuma caixinha. O que você precisar, o Deus está pronto a te atender. Esse é o nosso Deus. E por que tanta insatisfação? Porque nós não temos alimentados dele. Paulo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 11, ele diz, eu aprendi a estar contente, passando fome ou tendo com fartura, nu ou vestido, eu estou contente, porque a presença de Deus, ele enche e transborda. A necessidade física fica em segundo plano. Mas hoje nós queremos o inverso. A riqueza do crente é a presença de Deus na vida. Isso Moisés entendia. Capítulo 32 ele fala, eu quero mais de ti. Deus falou, eu não vou mais com vocês não, que vocês são terríveis, dura serviço, vou deixar vocês pelo caminho. Moisés falou, se você não for conosco, não nos tire do deserto. Aí Deus fala assim, Moisés, eu vou com você. A minha presença irá contigo e te darei descanso. Quem tem Deus no coração vive satisfeito, porque se alimenta do pão. Lá no outro altar, o altar de incenso, era o altar que não poderia estar apagado, continuamente ele tinha que estar aceso. Esse altar só poderia ser aceso com a brasa do altar de bronze. Quando você lê que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram porque levaram fogo estranho, eles não pegaram brasas do altar de bronze, pegaram fogo diferente que Deus não havia permitido, e eles foram fulminados, porque o altar de incenso ele só poderia ser aceso com a brasa do altar de bronze. Então o fogo estranho de Nadab e Abiú foi proveniente de fora do altar. Então esse altar, ele não era um altar de sacrifício. Esse altar era porque você estava bem e você queria adorar o Senhor.
Era o altar de incenso, com azeite, com ervas aromáticas, para a presença de Deus. Adoração. Muitas. Diga. Pode. Quando terminar tem que começar. Ponha na sua cabeça o seguinte, tá? Isso são princípios fundamentais. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, por que nós pedimos que constantemente você leia a Bíblia toda? Porque você vai achar resposta nela mesma. Então eu preciso ter uma abrangência da Bíblia, porque a resposta da Bíblia está na Bíblia, não está na cabeça de pessoas, está na Bíblia. E quando eu tenho dificuldade, eu oro que o Espírito revela. O candelabro está ali, a unção do Espírito, ele traz revelação. Mas é como várias pessoas dizem que continuam lendo a Bíblia, é muito difícil. Aí quando você insistir, você vai te revelar, persistência. A gente saber da palavra de Deus, assim, deveríamos apegar mais. Porque a Bíblia, você não vai pegar um assunto tudo encadeado. Você vai pegar em vários pontos, você vai formar uma ideia. Por isso você precisa ter a noção da Bíblia, caráter de Deus, princípio de Deus, propósito de Deus, a maneira de Deus agir. Porque as pessoas, elas não entendem quem é Deus. Deus é uma pessoa imutável, ele não muda, o tempo não desgasta o nosso Deus, ele continua o mesmo, o agir dele é o mesmo, o poder dele é o mesmo, a sabedoria, a revelação dele é o mesmo. Então eu tenho que depender disso. Para estudar a Bíblia, eu tenho que depender mais dele do que do conhecimento. Paulo dizia: eu conheci Cristo como homem, mas agora eu conheço de modo diferente. Por quê? Porque as pessoas estudando a vida de Jesus, ele pode falar, mas você tendo a revelação é outra coisa. Tá? Então nós precisamos entender o propósito. Você olha para esse texto aqui, você fala, é tabernáculo, mas ele aponta para Jesus. Ele mostra Jesus. Lá, quando Moisés foi levado, ele fala assim: como você viu o tabernáculo dos céus, você faça da mesma maneira. Deus estava apontando para Moisés, Jesus, a sua morte, o seu reinado, a sua vitória. Então, quando nós entramos no altar de incenso, nós vamos adorar o Senhor. E a gente nota hoje uma confusão muito grande sobre a adoração. Todas as pessoas que cantam,
dizem: eu sou levita e sou adorador. Não conhece nada. Levita que carregava a arca, que carregava o tabernáculo. Porque 500 anos depois, Davi estabelece o turno de cantores da família de levita. A função do levita não era cantar. Separou lá uma família para cantar. Levita era braçal, serviçal. Todos nós que trabalhamos na casa do Senhor somos levitas. Aí fala: sou adorador. O cara somente canta. Deus está longe. Por que Jesus, lá no capítulo 4, versículo 23 de João, ele fala com a mulher samaritana? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A adoração profunda é espiritual, porque Deus é espírito. Eu sempre atribuo dois princípios, dois requisitos fundamentais para a vida do adorador. O adorador não é só a hora que ele sobe, o adorador é vida. Aonde ele está, ele é um adorador. Ele precisa obedecer e precisa ter fé. Quando Jesus ele despede, ele faz a oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Isto é adoração. Uma vida comum que glorifica a Deus é uma vida de adorador. Qual é a vida do adorador? Que procura viver a palavra, obedecer a palavra. Não importa a circunstância, não importa o ambiente, ele quer obedecer a palavra. E Jesus veio aqui: eu vim para cumprir a palavra. Foi o único que conseguiu cumprir toda a lei, adorador. E outra coisa, fé. E a fé está no campo do Espírito. Se eu não crer no campo do Espírito, eu não tenho ligação, comunicação com este Deus que é Espírito. Então não é brado, é aquilo que você tem de reverência a Deus. Por isso que nós estamos, que Jesus disse: e o Pai procura, porque está difícil a adorador. Você dá importância a tudo, menos ao Senhor. Então você não é adorador. O adorador, Deus é sempre o primeiro lugar na vida dele. Quem não amar, que amar pai, mãe, filho, filha mais do que a mim, não é digno. Agora eu te pergunto, faz essa questão com você. De vez em quando eu me avalio e me vejo assim: Deus é o primeiro na minha vida? Nós temos pressão, irmãos, de todos os lados para deixar Deus de fora, a começar com a família, porque as exigências são maiores, porque nós vivemos circundados de coisas legítimas, úteis, mas você tem que ter primazia ao Senhor. Deus espera a nossa criação. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, em todos os momentos, eu tenho que estar exercendo este contato. Deus é o Deus que eu tenho que amar sobre todas as coisas. Essa é a adoração. Então, quando você vai no altar de incenso, você se derrama em adoração, se prostra diante de Deus, você abaixa, porque Ele é o Rei, Ele é o Criador. Aí Ele te chama para desfrutar da vida, entrar por aquela
por aquele véu e entrar no Santo dos Santos. Ali é o lugar da intimidade, é o lugar da prostração, ali tem a glória de Deus. Ali a cabote reina. A Bíblia diz que neste lugar somente entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e a glória de Deus enchia o espaço, aonde os querubins frontais um ao outro estendiam as suas asas, que ocupavam de um lado ao outro, e a glória se manifestava. Se ele entrasse de qualquer maneira, morria. Como hoje, através da morte de Jesus, este véu foi rasgado. A Bíblia diz que ele rasgou-se de cima para baixo. Nós temos acesso, nós podemos entrar com liberdade e nos prostrar diante da majestade de Deus. Ele nos permite isso através de Jesus. Por quê? Porque Jesus reconcilia o mundo com Deus. O mundo afastado pelo pecado. A Bíblia diz que ele, está lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículos 19 e 21. Diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E no 21 diz, e ele se fez pecado em nosso lugar. Então leia aí. desde o 20? Não, 19 e 21. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora o 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Então, Jesus abre esse caminho e faz algo singular, que o povo de Israel não poderia entrar, e hoje nós podemos, temos livre acesso, prostrar diante de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você entra lá, você está guardado. Irmãos, nós temos que desfrutar de certas coisas que a Bíblia dá, e a gente tem uma imagem, e a gente não para. Entrar no Santo dos Santos, entrar na intimidade de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 25, 14, que Deus abre a sua intimidade para aquele que os teme. Deus nos leva ao Santo dos Santos. Quando você teme, quando você o adora, quando você o reverencia. Muitas pessoas não desfrutam deste prazer. E ali nós estamos satisfeitos com a presença. Nós estamos felizes com a presença. Nada, irmãos, nada pode tirar a nossa paz. Porque nós estamos diante dele, desfrutando do maior privilégio que temos, a comunhão com o Senhor. É no Santo dos Santos. E Deus quer trazer revelação a cada um de nós. Vida profunda com Ele. Deus é um Deus de profundidade. Capítulo 47 de Ezequiel, quando o profeta é convidado para entrar no rio. 500 metros a água está nos artelhos, mais 500 metros a água no joelho, mais 500 metros a água no lombo, e mais 500 metros ele está nadando. Deus quer nos levar lá. É a presença de Deus que é cativante para nós, mas isso depende de você apenas. O caminho está aberto. Jesus já abriu o caminho. Você entender o propósito voluntariamente
não é coagido, é por amor, recompensa de amor, entender a grandeza do amor de Deus por nós. E Ele faz isto na cruz, e aí você se doa em favor dele, porque Ele te amou primeiro. Lá no o valor do sangue, lá no altar de bronze, é onde nós morremos. A Bíblia diz que, Efésios 1:7, leia aí, outro leia 1 João 1:7. 1:7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Isso aí. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A Bíblia está mostrando 3 tempos. Efésios 1:7 fala do perdão dos pecados passados. Temos a remissão dos nossos pecados. Capítulo 1 de 1 João, versículo 7, diz que Ele nos limpa, presente, de todo o pecado. O sangue de Cristo nos limpa. Porque nós temos as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Quando caímos e arrependemos, o sangue limpa. E ele fala de um poder futuro, a nossa justificação. Jesus nos justificará da ira futura, não é isso? 8 e 9 de Romanos. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos 5 e 9. no pecado. Eu falei errado. 5 e 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, seremos, por intermédio dele, seremos salvos da ira. Seremos, futuro, salvos da ira de Deus. Um crente salvo, ele não pode ter prazer no pecado. O pecado não faz parte da natureza nossa. Nós fomos regenerados, implantado em nós uma nova natureza. Mas João diz: se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, pronto para nos limpar. Quando nós olhamos a bacia, os sacerdotes, eles tinham que lavar a mão, as mãos e os pés. Capítulo 13 de João, Jesus falou que nós não precisamos de lavar as mãos, mas só os pés. Não é isso? Quando ele foi lavar os pés dos discípulos. É capítulo 13. Logo no início, no versículo 9 ao 10. Se não tem necessidade, somente os pés. Hein? 9, né? Ele disse: não há necessidade de lavar o corpo, só lavar os pés. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus 10. pés. 10. É o 10. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Senão os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós, pois, estáis limpos, mas não de todos. Está falando de Judas. Mas não todos. Não todos, está falando de Judas. Veja, veja, por que os sacerdotes tinham que lavar mão e pés? Essa
Essas coisas que a gente lê. Porque tudo aqueles que tivesse ia contaminar dentro. Obras. Graça não precisa de obra. Você não precisa lavar a mão. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os pés, porque nós caminhamos por aqui e podemos sujar e temos que lavar. Por isso que Jesus fala assim, precisamos somente de lavar os pés. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós fomos remidos por um alto preço. Está lá em 1 Pedro 1, 18 e 19. A Bíblia diz que o preço da nossa redenção foi muito caro. E foi o sangue de Cristo. Pastor, mas quando ele fala que, Jesus fala que, respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Esse se banhou. Novo nascimento. Tá? A nossa caminhada aqui, a gente encontra, por isso que nós temos o sangue que perdoou os nossos pecados, o sangue que nos limpa no presente, porque eu estou caminhando, eu posso me sujar. E tem o sangue que nos garante livrar-se da ira futura. Né? Mas é isso, irmãos, uma caminhada pelo tabernáculo, mostrando o valor de Jesus. Jesus é o nosso Rei. Jesus é Senhor dos Senhores. E Ele pagou um preço em nosso lugar. Então, quando você olhar isso, e você sabe que certa vez, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que 2 discípulos iam de caminho para Emaús. E Jesus se aproxima. E quando eles questionam, você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que ele começa a explicar a redenção por Moisés. Por isso, depois vai para os Salmos e os profetas explicar a salvação. Amém? Sim, no nosso tempo, para